preparado para mais uma aula de física? Eu espero que sim. Olha só, na aula de hoje e a última aula do bimestre, a gente vai trabalhar sobre as forças mecânicas. Então assim, ó, a gente já trabalhou sobre a ideia de vetor, sobre força, o que significa cada um. Agora a gente vai ver os diferentes tipos de força. Então se agora eu apresentar aquele exercício para vocês de um cara empurrando uma caixa com uma rampa, você já me consegue colocar todas as forças que vão estar atuando sobre aquela caixa depois da aula de hoje, beleza? Então, ó, preste atenção e cola aqui comigo. Primeiro, força mecânica. A força mecânica é aquela força que vai influenciar nos movimentos. Então, o que seria isso? Seriam os meus vetores, certo? A gente já não trabalhou com isso nas outras aulas? Então, força mecânica é o que vai influenciar o meu movimento. Então, agora, na próxima etapa, a gente vai detalhar os vários tipos de forças que podem ter, certo? Então, tirando aquela força que eu aplico, tem outras forças que existem e vão estar atuando, certo? Para me empurrar um carro, eu tenho muita força ali trabalhando, muita força envolvida para chegar na força resultante e o carro ir para frente, certo? Então assim, ó, eu vou detalhar cada tipo de força e vocês acompanhem aqui comigo, olha só. Então, bora lá. A primeira força que existe é a força peso. E ó, ela é a força que faz com que os corpos se aproximem da superfície, ou seja, sejam atraídos. Sempre que eu tenho um objeto que tem massa e outro objeto que tem massa, de alguma forma eles são atraídos. Geralmente, aqui na Terra, a força peso ela é representada pela força da gravidade. Ou seja, os objetos eles são puxados para baixo, sempre em direção ao núcleo da Terra. Por quê? Porque eu tenho uma força peso atuando, essa força gravitacional, certo? Então, ó, sempre, se eu estiver na Terra, se eu estiver na Lua, se eu estiver em Marte, eu vou ter uma força peso envolvida, que é a força da gravidade, certo? Se a gravidade for maior, a força peso ela é maior, o módulo do meu vetor é maior. Se a força peso é menor, então a gravidade é menor. Se eu estivesse na Lua, por exemplo, certo? A força peso seria menor, o meu tombo seria mais tranquilo. Tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Só aqui para representar para vocês, eu consigo calcular a força peso multiplicando a massa do meu objeto em quilograma vezes a gravidade. Já falei para vocês em vídeos anteriores que a gravidade aqui na Terra, então, é de aproximadamente, para facilitar os cálculos, 10, certo? Então, olha só, se eu aqui, ó, todo esbelto, peso 70 quilos e a gravidade na Terra é 10, então, ó, 70 vezes 10 dá 700. Então, a minha força-peso seria de 700 newtons, certo? Porque, ó, para me calcular a força-peso, então seria massa vezes gravidade. Massa em quilograma, a gravidade dependendo do planeta, ou de onde eu estiver, certo? Do local que eu estiver. Então, olha só. Para o Jake Peralta cair da escada, nesse caso, quem é que está atuando ali? Ah, a força-peso. Ela está puxando ele para baixo. Para esses dois objetos caírem, também tem uma força-peso envolvida, certo? Aqui também tem atividade. Tem um vídeo para vocês olharem no YouTube e eu quero que vocês me comentem do porquê que a pena e essa bola de boliche, quando submetidas à força gravitacional, elas caem na mesma velocidade, uma acompanha a outra. Então, ó, assistam esse vídeo e me comentem, beleza? Estarei aguardando. Próxima força é a força normal, então me acompanhe comigo. Quando um objeto qualquer é colocado sobre uma superfície, essa exerce uma força contrária a esse objeto. A força normal ela possui a mesma direção de atuação do peso, mas sentido oposto. O que isso quer dizer? Já vamos trabalhar. Também, a força normal ela é sempre perpendicular, por isso esse nome, tá? Essa ideia de normal quer dizer perpendicular. Então, olha só, vamos começar por aqui que é mais fácil. Eu tenho esse bloco de madeira em uma superfície qualquer. Eu tenho a força peso puxando ela para baixo e eu tenho uma força para cima, que é a força normal de mesma intensidade, empurrando ele para cima. Por isso que o objeto ele não cai continuamente. Por isso que, quando eu coloco alguma coisa em cima de uma superfície, ela não cai, ela não afunda aquela mesa. Por quê? Porque eu tenho a força-peso puxando para baixo. Se eu fosse considerar só a força-peso, o objeto estaria caindo. E por ele estar em repouso, por ele estar parado, é porque eu tenho uma força de mesma intensidade, só que de sentido contrário, em outra direção. Beleza? Então, olha só. Esse objeto se mantém em repouso, por quê? Por mais que eu tenha uma força peso empurrando para baixo, eu tenho uma força normal
de mesmo módulo, de mesma direção, porém em sentido oposto, empurrando para cima. Detalhe, a força ela sempre é perpendicular à minha superfície. Então, se eu olhar para cá, eu tenho esse bloco de metal, de madeira, do que for, em um plano inclinado, certo? Ó, a força-peso estaria apontando para baixo. A força normal, ela não está apontando exatamente para cima, ela está meio inclinada. Por quê? Porque ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície que ela se encontra. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E por que isso acontece? Olha só. Provavelmente, se eu colocasse esse bloco de madeira aqui, ou de ferro, ele deslizaria para baixo, certo? Se a força tivesse exatamente contrária à força-peso, as duas se anulariam e esse bloco não se mexeria. Mas já que ele está num plano inclinado, provavelmente ele vai sair deslizando. Por quê? Porque a força-peso ela não é perpendicular à superfície da Terra, e sim a superfície que aquele bloco está apresentado. Então, olha só, o ângulo de 90 graus com a superfície ele é um pouco mais oblíquo, certo? Então, olha só, treinei para falar essa palavra, já falei para vocês. Então, ó, o ângulo de 90 graus está aqui, a força-peso ela vem para baixo, os dois eles não se cancelam por completo, ou seja, esse bloco desliza. Outro exemplo, estou colocando um saco de ração em cima da mesa. Se eu não encostar, eu não tenho força normal, porque a força normal ela precisa do contato com a superfície. Aqui, ó, eu tenho a força peso puxando para baixo e eu tenho a força da mão do cara que está segurando. Eu não tenho força normal. A partir do momento que eu coloco sobre a mesa, aparece a força normal. Aí aqui, ó, as forças elas são equilibradas e o pacote permanece em repouso. Ele não cai nem sai flutuando, porque as duas forças, sentido contrário, são iguais, uma cancela a outra. Tranquilo? Vamos para a próxima força, a força de atrito. Vocês já ouviram falar e até mesmo comigo na aula. Força de atrito é quando queremos que um objeto entre em movimento, a gente vai aplicar uma força sobre ela, porém nem sempre esse objeto se move. Isso ocorre porque passa a atuar nele uma força contrária ao movimento, que é a força atrito. Atrito é a dificuldade que eu tenho de empurrar algumas coisas. Quanto mais áspera for a minha superfície, maior é o atrito nela. Certo? Isso é bem visível assim, ó. Se eu quero arrastar alguma coisa, por exemplo, numa lixa, ela vai ser mais difícil, porque o atrito lá é muito grande. Então aqui, ó, o cara está empurrando essa mesa no solo. Ele vai ter que aplicar uma força muito maior do que se eu fosse aplicar ela numa pista de gelo, por exemplo. Por quê? Porque o coeficiente de atrito no chão normal vai ser muito maior do que na pista de gelo. Se eu empurrasse um objeto aqui, ó, qualquer objeto, jogasse uma bola, ela iria a uma distância. Agora, se eu jogasse essa mesma bola com a mesma força em uma pista de gelo, ela iria muito mais longe. Por quê? Porque o coeficiente de atrito aqui é menor. Essa força contrária, que trava quando eu quero empurrar, ela é menor, certo? E ainda para definir para vocês, ó, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Então, é a força que atua de forma contrária. Se eu estou empurrando uma caixa para lá, estou fazendo força, eu tenho uma força contrária atuando ali. Essa força se chama força de atrito, certo? E eu ainda posso ter duas, que é o atrito estático e o atrito cinético ou dinâmico, certo? O que seria? Atrito estático, uma coisa estática, é uma estátua, uma coisa parada. É a força para mim fazer com que o objeto entre em movimento. Então, por exemplo, se eu vou empurrar um carro, eu tenho que aplicar muita força para ele começar a andar. Mas a partir do momento que ele já está andando, a força que eu tenho que aplicar é um pouco menor. Por quê? Os coeficientes de atrito eles são diferentes. O coeficiente de atrito estático, que é para mim vencer o atrito que existe ali, para que o objeto entre em movimento, ele é maior do que o atrito dinâmico. Então assim, ó, onde é que a força de atrito é menor? Ah, ela é menor no dinâmico, porque o objeto já está em movimento, certo? Já tem uma força ali empurrando ele, certo? Então assim, ó, eu tenho que vencer o atrito estático, que é quando o objeto está parado. A partir do momento que ele começa a andar, eu entro com o meu atrito cinético, certo? Eu só tenho que vencer a força do atrito cinético, que ela é um pouco menor que meu atrito estático. Perfeito? Então olha só, exemplo. Essa caixa, estou empurrando ela para essa direção, mas eu sempre tenho uma força de atrito no sentido contrário. Se a caixa não se mexer, por mais que eu coloque força,
é porque essas duas forças elas estão iguais e uma cancela a outra. Tranquilo? Vamos lá então para a nossa penúltima força, força de tração. O que é essa força de tração? O nosso T com a setinha em cima. Olha só, força de tração é a força que ela vai existir sempre que eu trabalhar com cordas, cabos ou fio. Então olha só, se eu tenho um guindaste e ele está segurando essa bola de metal, a força de tração é a força da corda. É na corda, beleza? Então, ó, a força que a corda faz para segurar essa bola para que ela não caia, eu chamo de força de tração. Lembra? Eu tenho uma força peso puxando essa bola para baixo, mas eu tenho uma força de tração, que é essa corda que está puxando ela para cima. Então, a bola não cai infinitamente porque eu tenho uma força de tração segurando. Aqui, ó, mesmo exemplo. Só tirei do guindaste uma pessoa segurando uma corda e uma pedra lá no rio, certo? A força de tração que existe ali é a força da corda. Ou então aqui, ó, essa mulher fazendo alguns exercícios na corda, certo? Então, ó, existe uma força de tração para que a mulher não caia. E a corda faz esse papel, certo? Ela está segurando a mulher de alguma forma. Claro que a mulher faz uma força na corda, mas a corda também está fazendo uma força na mulher para que ela não caia continuamente, certo? Então a nossa última força é a força elástica. E sempre que eu trabalho com elasticidade, ou molas, borrachas, ou o próprio elástico, eu estou trabalhando com forças elásticas. E essa força determina, portanto, a deformação que um corpo ele pode sofrer ao ser esticado ou comprimido. Então sempre que eu trabalhar com elásticos, com molas ou borracha, eu estou trabalhando com força elástica. Então, ó, se eu estou na cama elástica lá, pulando, certo? A cama em si vai fazer o papel da força elástica, certo? Ela vai para baixo, mas ela também te joga para cima. Essa deformação que acontece é a minha força elástica. Mesma coisa no bungee jump. Se não existisse a força elástica, provavelmente tu pularia de bungee jump apenas uma vez na vida, porque não teria a próxima vez, certo? Então, ó, a corda ela se deforma, ela se estica, ela vai diminuir teu impacto e ela vai depois, com o tempo, entrar em equilíbrio. Mas a força, quando o cara cai e volta, ela é uma força do tipo elástica, beleza? Então aqui, ó, a gente tem algumas forças que vocês precisam saber para estar entrando no ensino médio. Então, ó, passamos por força elástica, força de tração, força peso, força normal, certo? E essas forças vão ser importantes. Agora, vocês, em toda situação que eu der para vocês em prova, vocês já conseguem desenhar todas as forças que estão atuando sobre um determinado corpo. Então, naquele exemplo que foi na aula passada, do cara empurrando a caixa para dentro de um caminhão numa plataforma inclinada, vocês desenharam para mim a força peso, que era a força da gravidade, e a força do cara que ele estava empurrando. Mas não, existem outras forças ali. Existe também a força normal agora e a força de atrito, que impede com que o cara empurre com muita facilidade aquela caixa para cima, certo? Então, galera, essa foi a nossa aulinha de Química. Se liguem que tem link hoje aqui embaixo para vocês fazerem a nossa avaliação. Então, ó, Clipe Escola, avaliação e atividades, beleza? Valeu, galera, e até a próxima!